TV Câmara, Campinas. Olá, uma boa tarde para você que acompanha a TV Câmara Campinas. Nós estamos mais uma vez ao vivo aqui no plenário da Câmara Municipal para acompanhar, que vai começar em instantes, a 8ª audiência pública, que vai ter como vereadora responsável Paola Miguel. Paola é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania e vai mediar um debate que vai ser realizado de forma online a partir de agora para debater sobre o projeto de lei de número 245 de 2020, que dispõe sobre Conselho de Desenvolvimento e Participação de Comunidade Negra e sobre o Fundo Municipal de Valorização da Comunidade Negra. É importante lembrar que, devido à pandemia de coronavírus, a Câmara de Campinas segue mantendo suas atividades de forma online, mas claro, o espaço aberto para você aí de casa participar com a gente. O e-mail e o WhatsApp vão aparecer ao longo do debate para você ter a sua participação ativa aqui na Câmara. Vamos acompanhar. Boa tarde a todo mundo que acompanha a gente pela TV Câmara. Boa tarde a todos os funcionários que estão aqui na casa para que essa audiência pública aconteça. Quero agradecer aqui a participação já da secretária Vandecleia Moro. Hoje a gente vai fazer a discussão da lei, da nossa audiência pública, da lei 245 de 2020, que é sobre o Conselho, que dispõe sobre o Conselho de Desenvolvimento e de Participação da Comunidade Negra e sobre o Fundo Municipal de Valorização da Comunidade Negra. Por isso que é muito importante que a gente tenha aqui a nossa secretária, para que a gente consiga fazer essa conversa não só a partir do Legislativo, mas também do Executivo. Hoje também a gente conta aqui, a gente contaria com a presença do presidente Moacir, mas infelizmente ele teve um compromisso, um velório que ele vai ter que acompanhar, mas a gente tem a Mônica Queiroz, que é a vice-presidenta do Conselho, que está aqui conosco também. A gente tem o Sérgio Max, coordenador do setorial de promoção de igualdade racial, aqui de Campinas também, e os vereadores, a vereadora Mariana Conte e o Rodrigo da Farmadic. Antes da gente abrir, eu queria dizer que no último dia 20, completou 20 anos da lei do Conselho. Então, essa lei que é importantíssima para que a gente tenha aqui na nossa cidade um debate a partir da sociedade civil, a partir da comunidade negra, e colocando para nós, do Legislativo e do Executivo, como que a gente pode promover na nossa cidade o desenvolvimento da comunidade negra e da igualdade racial como um todo. Então, quero agradecer aqui mais uma vez a participação da secretária. Eu sei que ela teve um dia cheio hoje, que a gente estava junto no período da manhã, falando justamente sobre isso. E quero agradecer a participação de antemão do Conselho e dos vereadores que estão aqui conosco hoje. Eu vou passar aqui para a secretária, para ela poder falar um pouquinho da importância da gente ter o Conselho e também considerações que ela tem a fazer na nossa lei, o que é possível a gente melhorar, o que a gente ampliar e como que a gente pode sempre fortalecer essa comunidade negra que mesmo em 2021 a gente ainda tem que lutar por igualdade, e a gente vai fazer isso dentro da Câmara. Secretária Vandecleia, por favor. Olá, vereadora, boa tarde. Nos vimos pela manhã, de fato estávamos numa pauta muito importante, falando exatamente sobre a política para a igualdade racial ali com a Senapir. Cumprimento a vereadora Mariana, vereador Rodrigo, a nossa vice-presidente Mônica, prazer de vê-la aqui, o Max, que também nos vimos, e a todos que estão assistindo. Essa alteração que nós estamos propondo, é importante dizer, vereador, o contexto em que foi feito isso. A lei teve, agora que foi criada, ela completou 20 anos, como a vereadora bem ressaltou. Foi uma lei criada em conjunto, com um propósito muito objetivo de implementar essas políticas públicas, mas com o passar do tempo, verificamos que algumas alterações seriam necessárias, e necessárias para que, de fato, a lei tivesse efetividade. Então, essa proposta não é só do Executivo, ela foi construída em conjunto. Quando hoje nós vemos essa discussão em conjunto, há que se dizer que também
também foi feita anteriormente na modificação. Para que a lei, quando é criada, só existem duas formas de mudá-la, ou alterando os seus artigos, e aí sim alterando toda a essência, ou sendo revogada e inserindo uma nova lei. É importante dizer que nós estamos fazendo a revogação, mas sem perder o espírito da lei. O que nós estamos pedindo de alteração é a questão da escrita, estamos pedindo, inserindo novas atribuições para o Conselho, e tudo isso será debatido, que outras secretarias e entidades também façam parte, porque o Conselho é necessário que tenha representatividade. Uma outra questão que também será debatida é o quórum para convocação de sessões ordinárias. Enfim, nós temos muitas questões ali que a lei anterior, apesar de ser muito boa, construída com muita luta por aqueles que a criaram, e temos um carinho muito grande, precisava ser modificada. E é muito importante que hoje estejamos aqui. O Legislativo, que convocou essa audiência pública, que é o detentor dessa qualidade de modificar, de alterar as leis, o Executivo, que outrora propôs essa mudança, e o Conselho, representado pela sociedade civil, que fez essa construção do que deveria ser mudado, do que deveria ser aperfeiçoado. Essa audiência pública, então, é fundamental. Precisamos mesmo da participação das pessoas que estão assistindo, para que possam opinar, para que nós saiamos com uma lei que, de fato, tenha efetividade, e não que ela não atinja a população como um todo. Então, agradeço muito o convite. Estou aqui, vamos debater, vamos conversar. É assim que a democracia é feita, ouvindo-se todas as partes para que a gente possa chegar ao senso comum. E eu falei, não sei se eu mencionei o nosso coordenador Max, falo de novo, Max. Novamente aqui, obrigada pelo apoio, que está ali junto com a CEPIR, o CR, a Jaqueline também, e a Mônica, que completa ali o conjunto, né? O Conselho como fomentador de direitos, como fomentador de políticas públicas. Obrigada, secretária Vandercleia. É importantíssimo isso que você colocou, né? Uma construção em conjunto do Executivo, Legislativo e a sociedade civil. Então, quando a gente faz isso, eu não tenho dúvidas de que a gente consegue chegar mais longe e atender, de fato, todas as demandas. Uma outra coisa que você colocou, e está aparecendo na tela aqui para a gente agora, é o número de participação da sociedade civil. Para aqueles que não podem estar aqui conosco por conta da pandemia, né? Tem o número de Zap, que é o 1997-829-3776. Então, para todos aqueles que têm sugestões de alteração, como que a gente pode propor, mande para a gente pelo WhatsApp, 1997-829-3776. E também tem o e-mail, para aqueles que preferem o e-mail, que é o comunicacão@campinas.sp.leg.br. comunicacão@campinas.sp.leg.br. Agora, vamos ouvir a nossa vice-presidenta do Conselho da Comunidade Negra. Esse projeto, né, ele foi construído, a proposta inicial é do Conselho, né, apresentado pelo Executivo, então é importantíssimo que a gente tenha aqui o Conselho também, para que ele traga, né, se existe alguma nova alteração que a gente possa fazer, como que a gente pode propor, como que a gente pode melhorar aqui a nossa proposta, né? O Conselho da Comunidade Negra é um instrumento fundamental, e o de Campinas ele é muito participativo. Então, Mônica, vice-presidenta, é com você. Boa tarde, vereadora Paola. Boa tarde a todos que compõem aqui essa mesa virtual, né? É um prazer imenso estarmos nesse momento de debate dessa lei, né? E de aprovação, né, dessa lei, que é muito importante para o Conselho. Essas alterações que fizemos, né, que nós, junto com o Poder Público, né, passou pelo Conselho, não só por essa gestão, mas por outras gestões que já têm trabalhado sobre em cima dessa lei, para a gente realmente modificá-la, né? Então, o Poder Público veio trazendo a lei, a minuta da lei, né, para a gente estar avaliando junto aos nossos conselheiros, né? E a gente teve essa conversa. Então, assim,
E, por último, né, depois da nossa reunião que tivemos com a vereadora Paloma, também tivemos uma outra reunião com o Conselho, onde colocamos também mais alguns itens, né, importantes aí para complementar e organizar e que, fazer com que essa lei seja cada vez mais correta, né, atinja os objetivos ao qual foi proposto. Tá certo? Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Mônica. Aqui conosco também entrou o Marcelo Rezende, que ele é secretário executivo do Conselho da Comunidade Negra aqui de Campinas. A vereadora Guida Calisto também está aqui conosco, seja muito bem-vinda. E eu quero passar aqui para o Max, né, esse nosso representante da CEPIR aqui na nossa mesa, para comentar também um pouquinho, né, de como que a gente pode melhorar a lei do Conselho, como que, se a construção que a gente está fazendo neste momento, né, inclusive, é a melhor possível, como que a gente pode, inclusive, estar mais próximo da comunidade. A gente sabe que as redes sociais, ela acaba distanciando o nosso contato um pouquinho, né, mas a gente está aqui tentando fazer essa reunião virtual o mais ampla possível para justamente a gente ficar mais próximo. Então, Max. Cumprimentar a todos aí da mesa, né? As vereadoras que estão participando, o vereador, a secretária, a Mônica, a nossa vice, Paola. E nós chegamos nesse momento do Conselho dessa lei de fato. Vamos lá. Quando eu cheguei em 2013, já começavam, né? Discutiram, vários conselheiros discutiram, passaram um conselho, passou o presidente, veio para Moacir, eu acompanhei para Moacir, depois acompanhei Tagino, aí Tagino de novo, Fred, agora para Moacir, discutiram. Tá? Demorou, a discussão foi longa, mas louvável chegamos neste momento agora, né? Que ela completa 20 anos, essa lei, nasceu lá em 2001, numa outra realidade, né? E só que travava justamente na questão do quê? Do fundo. Então, a discussão toda, a lei, né? A lei hoje mudou a secretaria, tinha que fazer essa adequação. Nesse caminhar, por exemplo, a CEPIR, nesse caminhar, saiu do gabinete do prefeito, ela foi para várias outras secretarias. Então, as secretarias teve a necessidade de mudar também, mas são coisas... Agora, o papel, a essência desse conselho, que é consultivo e deliberativo, ele permanece, né? A essência do conselho, do que foi pensado lá pelos nossos antecessores e até esse momento permanece. O que precisávamos e que nós, essa grande contribuição agora é para o fundo. Como a gente fala, política se faz com recursos. Né? Precisamos de recursos públicos. Avançamos, sim, nesses 20, se nós olharmos esses 20 anos de história, avançamos muito. Vamos agradecer aí os nossos conselheiros, né, que demandaram, trouxeram essa demanda para nós. Eu estou aqui há esses 8 anos fazendo esse intermédio do Conselho, da sociedade civil, com o poder público, a sociedade civil, e nessa construção de política pública foi possível avançarmos, como o plano aí, que é o plano municipal, centro de referência, vários serviços que nós temos hoje, que tem algumas coisas para estar ainda adequando, que já está sendo providenciada, né? Mas isso por quê? Pela luta do governo. E quando nós vemos, é gratificante quando vemos a Câmara Municipal que vem para essa política pública e pessoas como que nós conhecemos, o comprometimento da vereadora Paola, da vereadora Mariana Ponte, esse comprometimento dos demais também, né? A Guida, também a vereadora Guida, com as causas de promoção da igualdade racial, com essa causa dos direitos humanos, né? Que é aí que nós temos que ter essa força. A Secretaria da Assistência, nossa, aqui, esse elo, que é a CEPIR, o Conselho, que tem um papel fundamental. O Conselho é o fiscalizador.
é o norteador, ele que dá um norte às nossas políticas públicas. Né? E aí agradeço ao Pai Moacir, não daqui, a pessoa da Mônica é a forma que o Conselho tem caminhado. Tá? Imparcial, eles têm caminhado para a política pública de promoção da igualdade racial. Conseguimos chegar à construção dessa lei como está hoje por causa disso. O que nós, enquanto órgão público, nós não vamos interferir, é do Conselho. Veio, as únicas adequações foram palavras das secretarias que precisavam compor, né? Ali, a secretaria foi sugestões, inclusive do Conselho, precisamos acrescentar tal, precisamos... E aí a gestão, né? O governo me falou, bom, ok, a questão jurídica, vírus lá, fizeram alguma correção, mas é essa essência que nós estamos discutindo. Era no final do ano passado, né, foi encaminhada a Câmara Municipal, mas é importante, atrasou um pouco, vamos dizer assim, mas nós ganhamos com esse momento que amplia, né? Está aqui a Secretaria, está a CEPI, está o Conselho, está a Câmara Municipal e aberto para contribuição. Então, agradeço aí, em nome da Câmara Municipal, a vereadora Paola por essa iniciativa e estarmos aqui para discutirmos e, de fato, termos a lei reformada e o fundo tão esperado para que nós possamos fazer a promoção da igualdade racial. Obrigado. Obrigada, Max. É justamente isso, nesse momento onde a gente tem a pandemia, que está cada vez mais escancarando os problemas que a gente tem quando a gente fala na questão racial no Brasil, a gente ter essa audiência pública justamente para discutir a promoção da igualdade racial no nosso município é fundamental. Colocando isso, eu quero chamar aqui o Marcelo Rezende, né, o nosso secretário executivo do Conselho Municipal da Comunidade Negra também, para que ele também faça suas considerações da importância da lei do Conselho, como que a gente pode melhorar, o que a gente pode alterar. Marcelo. Boa tarde a todas, a todos, na pessoa da vereadora Paola, cumprimento toda a mesa, na figura da Mônica, o Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra de Campinas. Chegamos na PL 245 como resultado fruto, né, de um trabalho de outros e outras, olhando cada ata, cada movimento dos conselhos anteriores, nós pudemos chegar nesse momento tão importante e exatamente nesse mês, no dia 26, a lei de criação do Conselho, ela comemorou 20 anos, emancipação em todos os seus sentidos, e chegamos hoje com essa pauta tão importante, debatendo essa PL tão importante naquilo que o Max acabou de colocar, que dá para a gente a sustentação de captação de recursos, de uso de recursos através do Fundo Municipal. Então, eu penso, vereadora Mariana Conte também, e os demais, que a lei avançou, nós estamos modernizados, até na questão da escrita, e instrumentalizamos de forma jurídica o Conselho para que, de fato, a gente consiga estabelecer não só políticas públicas, mas ampliar também toda a questão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, passando por Campinas, uma cidade que é protagonista, multiplicadora de várias políticas, entre elas a política do Comitê Técnico da Saúde da População Negra, o Centro de Referência que está a todo vapor. E muito obrigado pela sensibilidade, pela casa entender e reconhecer que a participação popular através do debate público, ainda que desta forma virtual, né, mas não líquida, uma questão sólida, e chegamos a esse resultado. Eu espero que a casa entenda, a população entenda que o resultado final desse documento é importante para a promoção e a continuidade da promoção das políticas públicas de igualdade racial do nosso município.
Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. A gente está aqui justamente para isso, para fazer essa construção coletiva junto ao Conselho, à sociedade civil, todos aqueles que estão a fim de construir, de fato, uma política de igualdade racial no município de Campinas. A gente tem a nossa secretária aqui muito comprometida, a vereadora Mariana Conte, vereadora Guida Calisto, o vereador Rodrigo da Framadi, que estão aqui conosco nessa sala, e tem alguns outros que não puderam estar conosco, como o vereador Major Jaime, que teve um velório também a participar, mas também deixou aqui as considerações de que está junto nessa luta. Agora eu vou passar para o doutor Targino, né, que foi um dos que ajudaram a fazer essa construção da lei do Conselho, ele que é suplente no Conselho Municipal da Comunidade Negra, faz parte da direção da Ponte Preta, que é o primeiro time reconhecido mundialmente a promover a igualdade racial no esporte, né, em futebol. Então, e é um dos nossos times aqui, né, da nossa cidade. Então, acho que é fundamental a gente também ter essa ótica de alguém que está no esporte, de alguém que está nessa construção, que pode ajudar também a gente pensar outros horizontes quando a gente fala de igualdade racial. Doutor Targino. Obrigado, presidente, vereadora Paola, cumprimento os demais vereadores, aqui na pessoa das vereadoras, a doutora Guida Calisto e também a vereadora, quem mais está aqui? Isso, a vereadora Mariana Conte, acho que é isso. Quero cumprimentar a secretária, Vandecleia, tivemos hoje pela manhã no evento na Academia Campinense de Letras, cumprimentar a representante do Conselho da Comunidade Negra de Campinas, a vice-presidente, a Mônica, representando aqui o pai Moacir, cumprimentar, enfim, todos os colegas, o secretário executivo, Marcelo, o coordenador da CEPIR, o Max, Sérgio Max, e dizer que, de fato, vereadora, a Ponte Preta, esse é um registro muito importante que a gente precisa ter em mente sempre, porque ser protagonista do futebol, ter um negro no primeiro time, isso é a Ponte Preta, num processo em que, naquela época da fundação da Ponte Preta, em 11 de agosto de 1900, nós ainda estávamos num processo de escravização aqui na cidade de Campinas, justamente pelo fato de ser a última cidade a abolir a escravidão do Brasil. E, de fato, eu faço um novo registro de que a Ponte Preta, além dela ter já o reconhecimento da CBF como primeira democracia racial no futebol brasileiro, nós temos um protocolo na FIFA que pede o reconhecimento dessa mesma natureza a nível mundial. Até porque, se a gente analisar os demais países, ninguém tem essa diversidade que tem aqui no Brasil e dificilmente um negro ganha destaque nos países europeus, principalmente. Em relação ao nosso projeto de lei, chegou finalmente o momento. Tomara que a gente não necessite de mais audiência pública e de mais tempo para transformar esse projeto em lei. Ele está muito bem debatido. Isso foi desde a minha época em que eu era presidente do Conselho. Aliás, iniciou o debate com o pai Moacir. Hoje o pai Moacir retornou à presidência e na gestão dele, esse projeto de lei vai fazer alteração no texto legal lá do dia 26 de abril de 2001. É fundamental que a gente registre aqui, de nossa parte, a colaboração de todos os membros do Conselho da Comunidade Negra, todos. E dizer para toda a sociedade civil que a gente estudou artigo por artigo. E o que surgiu de novas alterações, de propostas, de emendas, também essas novas avaliações foram feitas também pelo Conselho da Comunidade Negra, de modo que a sociedade representada pelas entidades que ocupam cadeiras no Conselho da Comunidade Negra já está satisfeita e ciente de tudo que foi debatido e de representatividade também nesse setor. O que eu destaco é a questão do Fundo de Valorização da Comunidade Negra. O texto original trouxe, na época, 4 incisos e nós entendemos que é necessário
detalhar melhor a questão da receita, até porque no direito público os agentes públicos precisam fazer o que a lei autoriza, é o contrário da iniciativa privada. Então, se tem que ser feito o que a lei autoriza, nós apresentamos aí também outras sugestões para melhorar o texto, implementar um pouco mais, para que a gente não deixe escapar receitas que possivelmente virão ao Fundo de Valorização da Comunidade Negra por conta do relacionamento que as gestões anteriores, inclusive o Prime Moacir fez parte, a Mônica também, essas gestões trouxeram relacionamentos muito importantes com o Ministério Público, com o Tribunal Regional do Trabalho. Destaco aqui a figura do então presidente, era o doutor desembargador Lorival Ferreira dos Santos, que muito acolheu as nossas propostas, e também com o Ministério Público do Trabalho. Todas essas instituições são instituições capazes de atrair recursos, de modo que os projetos desenvolvidos pelo Conselho da Comunidade Negra possam vir para o Fundo de Valorização da Comunidade Negra através desses recursos obtidos pelo Ministério Público Civil, Federal, Ministério Público do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, enfim, todas essas instituições que aplicam penalidades, e essas penalidades voltadas por conta de questão de desigualdade racial, ofensa à legislação, podem também vir para custear os nossos projetos. Quero agradecer a oportunidade e dizer que o titular da pasta da Ponte Preta, que é o Dr. Moacir Pereira, ele teve um compromisso, inclusive na prefeitura, e ele não pôde estar presente aqui. Deixo um abraço a ele, deixo um abraço também ao meu presidente da diretoria executiva, Sebastião Moreira Arcanjo, o Tiãozinho. Muito obrigado pela oportunidade. Gino, eu que agradeço. A Ponte Preta é um exemplo no esporte quando a gente fala de promoção de igualdade racial, então é importantíssimo que ela tenha assento e que participe aqui conosco também, para a gente poder pensar em melhorias no âmbito do esporte, das oportunidades, de como que a gente faz isso através do Legislativo. Agora eu vou passar para a vereadora Mariana Conte, ela que também faz parte da Comissão de Direitos Humanos, nessa construção, nessa parceria que a gente vem fazendo, não só nos Direitos Humanos, mas também na Comissão da Mulher, para ela também trazer as suas contribuições de como que a gente pode melhorar a lei do Conselho, como que a gente pode promover a participação, a inclusão e tudo mais que eu acho necessário que a gente possa fazer aqui. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu quero cumprimentar a nossa presidenta, Paula Miguel, presidenta da Comissão de Direitos Humanos, que vem fazendo um trabalho excelente, um trabalho muito compromissado, né? Por meio da Comissão de Direitos Humanos. Quero cumprimentar também a vereadora Guida Calisto, aqui presente, o vereador Rodrigo da Farmadi, que esteve por aqui, não sei se permanece, mas cumprimento também. Quero cumprimentar a secretária, a Vandercleia, todos os nossos parceiros e parceiras, a Mônica, o Sérgio Max, a Jaqueline, não sei se a Jaqueline está aqui, Marcelo Rezende, o Dr. Tagino, enfim, todos os parceiros e parceiras aqui que fazem um trabalho fundamental de defesa dos direitos humanos, de combate ao racismo. Campinas tem esse histórico, né? Esse histórico de ser a última cidade do mundo a abolir, de fato, a escravidão, mas também tem um histórico de muita organização, de luta, de contribuição da comunidade negra, e eu acho que é isso que a gente está aqui para valorizar. Bom, eu na verdade até já comentei com a presidenta Paola. Eu vou ter que me retirar logo mais, por conta que eu tenho uma outra reunião, mas eu só queria fazer algumas considerações sobre a lei, né? Quer dizer, acho que foi muito bem colocado a importância do Conselho, a importância desse espaço em que a comunidade negra possa se manifestar, chamar atenção para as suas questões, né? A gente sabe que a política pública, assim como a defesa do direito das mulheres, a defesa do direito da comunidade negra tem que ser intersetorial e permear toda
todas as políticas públicas, né? Assim que a gente consegue, de fato, uma mudança e dessa realidade que ainda permanece uma realidade com muita desigualdade, muita violência. Mas eu acho que o doutor Tagino colocou muito bem, né? Porque esse projeto entrou para tramitação há algum tempo atrás e durante a tramitação houve alguns questionamentos de alguns setores do movimento negro, né? Então, e eu acho que essa é uma questão, então aqui eu coloco como uma dúvida mesmo sobre, aqui apresentando para vocês, sobre alguns questionamentos e algumas sugestões que nós recebemos naquela ocasião, né? Acho que vocês se lembram que o projeto entrou para tramitação e foi retirado porque havia algumas sugestões aí de mudanças, e uma delas foi isso que o doutor Tagino falou sobre o fundo municipal, né? Foi salientado bastante a questão de receitas, multas, que acontecem, né? Multas que muitas vezes instituições que têm que pagar alguma multa por questão do racismo, né? E aí, como aconteceu com as universidades, eu acho que teve um caso muito recente, né, das universidades, de uma prática terrível que a universidade, né, acho que foi na PUC de Campinas, né? E aí a PUC também houve uma discussão junto com o Ministério Público, né, com o Ministério com a Promotoria de Direitos Humanos, então dessas receitas estarem contempladas também nesse projeto. Acho que o doutor Tagino colocou muito bem, essa foi uma das sugestões que apareceram durante a tramitação. E a outra sugestão era em relação à nomenclatura, né? Então eu queria aqui deixar essa pergunta, eu não vou poder ver a resposta agora, eu lamento, eu vou deixar a pergunta, mas depois eu volto, né, está tudo documentado, e aí eu observo o vídeo, converso com a nossa presidenta, então eu peço desculpas que eu vou colocar a pergunta e vou ter que me retirar. Eu sei que isso é muito deselegante, mas eu vou depois, eu vou me inteirar de qual é a resposta que vocês colocaram, mas porque houve um questionamento na ocasião sobre o Conselho atender a designação, inclusive de leis estaduais e federais, e aí houve uma sugestão de que o nome do Conselho, a nomenclatura, seja Conselho da Promoção da Igualdade Racial, atendendo a nomenclatura das legislações estaduais e federais. Então eu coloco aqui essa pergunta, o que vocês pensam sobre isso, enfim, se vocês acham que seria interessante, que não seria, de novo, peço desculpas porque eu não vou poder acompanhar a resposta, mas depois eu me inteiro do debate que foi colocado. E é isso, eu agradeço, parabenizo pelo trabalho e deixo aqui as minhas saudações a todas e todos. Muito obrigada, vereadora. Eu anotei aqui também as perguntas, assim que a gente tiver a resposta aqui, né? Eu posso retornar para você também com essas considerações, né? Eu acho que é fundamental a gente conseguir negritar todas as dúvidas, né, que estão aqui postas. Sem mais delongas, passar para minha companheira aqui de bancada, né, a líder do meu partido, a vereadora e doutora Guida Calisto, né, para fazer também as considerações. Guida. Boa tarde a todas e todos e todos. Boa tarde, Paola, presidenta aí da Comissão de Direitos Humanos, jovem vereadora, um orgulho para nós. E boa tarde aos demais vereadores que estão aqui. A Mariana acho que saiu, né? Mas também o vereador Rodrigo, que passou por aqui. Eu vi que parece que o Cecílio também entrou. Boa tarde aos colegas aqui de bancada e colegas também aqui do parlamento. Também cumprimento também os demais aqui que estão presentes, Sérgio, o Max, o Sérgio, eu nem conheço o Max como o Sérgio, o Max, o doutor Tagino, o Marcelo Rezende, com quem eu sempre tenho falado, a Mônica, que eu já trabalhei junto, e a secretária, né? Boa tarde aí, se eu esqueci de alguém, quero já me desculpar. Os trabalhadores e funcionários da Câmara, né, e da TV Câmara que oportunizam, né, esse momento aqui. Bom, falar que a pergunta que a Mariana trouxe, ela é muito oportuna. Também não vou, talvez, conseguir ficar muito tempo, que daqui a pouco eu tenho uma reunião com o secretário de Educação
e a pauta é a questão, né, do retorno às aulas presenciais aí, enfim, é uma pauta que está na ordem do dia, na ordem da semana aí. Então, logo eu vou ter que sair. Mas eu entrei também com essa preocupação, né? Porque, afinal de contas, nós somos um parlamento e o parlamento ele tem que responder determinadas regras, determinadas orientações legais para que a gente não venha incorrer em erros que possam prejudicar a nossa organização e a nossa luta, e a própria organização do município. Então, essa é uma questão que fica para nós. Resolvendo isso, eu acho que é uma questão que pacifica aí o debate. Mas o que eu gostaria de deixar também como mensagem é o seguinte: eu entendo que esse conselho tem um papel fundamental nessa cidade, principalmente nesse momento histórico que a gente está vivendo, né? O Max falou muito bem que a gente teve aí um período de avanços, até do ponto de vista nacional de políticas públicas, mas a gente sabia que a gente está também num momento aí de muito ataque, que a gente pode ter vários recuos aí em direitos conquistados. E aí a nossa preocupação é no sentido de fortalecer esse conselho. Esse conselho tem que ser um conselho fortalecido, um conselho que venha apresentar políticas públicas para essa cidade e políticas públicas efetivas. A Mônica, por exemplo, fez um belo trabalho do ponto de vista da educação, né, quando foi coordenadora ali do MIPID. Não sei se ainda está, Mônica, nessa atuação, mas a gente sabe que ela enfrentou assim vários desafios ali dentro, teve vários enfrentamentos, e que a gente hoje até pode fazer crítica, né, e a gente faz ao programa, mas não por conta de falta de condição, enfim, dos trabalhadores, das professoras, da própria coordenação, mas porque tem esse esvaziamento, né, de determinadas políticas, né, tem essa atuação de desmonte. E a gente sabe que a política pública, quando trata das questões raciais, né, até porque o racismo estrutural ele está aí todos os dias se mostrando para nós, a gente sabe que esse é um enfrentamento e é um desafio grande que a gente tem que fazer. Então, eu entendo que esse conselho precisa estar muito fortalecido, e aí a gente quer ser parceiro nesse fortalecimento. Quero colocar o nosso mandato à disposição, né? A bancada do PT vai estar apresentando nos próximos dias um pacote de projetos de lei para fortalecer esse debate, e a gente quer que o Conselho seja parceiro nessa construção. Campinas, de fato, tem um protagonismo, né, também histórico, tanto quando a Mariana aponta que foi a última cidade, é uma cidade que a gente sabe que tem um racismo muito, né, introjetado aqui na nossa cultura, mas é uma cidade também que tem muita luta, que tem um movimento negro que lutou muito, temos lutadores, temos aqui uma organização do movimento negro que sempre pautou a questão racial na nossa cidade. Então a gente não quer, né, somente a promoção da igualdade racial, a gente quer mesmo, de fato, a luta antirracista. E isso tem que transversar todas as áreas: educação, saúde, assistência, enfim, todas as áreas têm que ser, né, perpassada aí por essa política antirracista. Então a gente conta com vocês. O nosso mandato, o mandato da Paola, o mandato do Cecílio, são os 3 vereadores da bancada petista, 3 negros, 3 periféricos. Então a gente sabe o quanto essa pauta é importantíssima. Então conte conosco, conte com a nossa bancada e, enfim, estou à disposição. E mais uma vez eu deixo aqui a minha saudação, parabéns ao Conselho, parabéns também à nossa vereadora aqui, presidenta dessa comissão. Obrigada e boa tarde, gente. Eu agradeço, Guida, a sua participação aqui conosco hoje. É fundamental lembrar sempre que quando a gente fala de igualdade racial, promover a igualdade racial, a gente precisa da unificação de todo mundo, né? Então, por isso que a gente está fazendo esse trabalho enquanto bancada, nós 3 que somos vereadores negros, que estamos na pauta racial desde a nossa existência, né? Porque ser negro no Brasil todos os dias tem que se provar a nossa existência, provar que somos capazes.
Então, fico muito satisfeita de poder representar aqui a comunidade negra e trazer esse debate para dentro da Câmara. Antes de passar para o vereador Cecílio e ler as intervenções que estão chegando aqui pelo nosso WhatsApp, eu queria mais uma vez lembrá-los, né, de como que a população pode participar através do número de WhatsApp que a gente tem, que vai aparecer na tela daqui a pouquinho para vocês. Deixa eu pegar o número aqui. É o 19978293776. Então, todo mundo que quiser fazer contribuições, chegaram já algumas contribuições aqui pelo nosso número de zap, né, que eu vou ler depois que o vereador Cecílio colocar. Mas se você quiser participar, estiver em casa, quiser fazer contribuições para essa audiência pública também, o número é o 19978293776. A gente sabe que esse momento de pandemia, né, deixou a gente alterou os trabalhos, a gente tem que fazer de forma remota, de forma virtual, mas a participação pública ainda assim é garantida. Então, tem o número de zap, tem o e-mail também, que é o comunicacão@campinas.sp.leg.br. Então, enquanto o Cecílio coloca aqui, né, as suas considerações, vocês podem ir mandando mensagem que logo em seguida eu vou ler as contribuições que chegaram tanto pelo e-mail quanto pelo WhatsApp. O e-mail é comunicacão@campinas.sp.leg.br. Agora, o nosso vereador Cecílio, da região do Campo Grande, que é uma das regiões mais populosas que a gente tem aqui em Campinas, né, a segunda maior, está conosco na bancada, fazendo um ótimo trabalho. Tenho muito orgulho de ser colega de bancada dele também aqui. Cecílio, quais são as suas contribuições, dúvidas, questionamentos para que a gente possa melhorar a participação da comunidade negra na nossa cidade, enquanto conselho, enquanto atuação? Obrigado, vereadora Paula Miguel, nossa presidenta. Parabéns pelo trabalho, esta audiência. E quero cumprimentar a todos e a todas, secretária Vandercleia, Mônica, Sérgio, Marcelo, doutor Tagino, vereadora Guida Calisto, nossa companheira de bancada, nossa liderança na bancada. Uma das minhas indagações era justamente o que a Marcela fez, desculpa, Marcela, a vereadora que acabou de sair aqui, não é? do PSOL, Mariana, em relação à nomenclatura, porque nós tínhamos essa dúvida naquele momento da discussão, né, da legalidade do projeto, e aí ficou, de fato, essa questão para a gente discutir. O Marcelo acabou colocando aqui já no chat a resposta, e nós estamos entendendo que isso não é o problema, não tem problema quanto a isso, né? Então, eu penso que é importante, e quero passei aqui justamente para fazer esta saudação, nos colocar à disposição, porque, como já disse a nossa presidenta da comissão, o combate ao preconceito e a luta, né, por igualdade racial, ela é permanente de todos, ela perpassa todas as políticas. Então, eu penso que o Conselho tem um papel fundamental também nesta questão de educação ou reeducação, né, da nossa população, no sentido da convivência fraterna, da igualdade, da percepção do direito igual para todos. Então, estas ações que são desenvolvidas por todas as secretarias, por todas as políticas, porque a política de promoção da igualdade ela é transversal também, como já foi dito, né, deve estar presente nos programas como um todo, mas o Conselho é este guardião que vai acompanhando, vai fomentando e vai nos ajudando a fazer com que chegue em toda a cidade os programas e as políticas de igualdade, promoção da igualdade. Quero dizer que o nosso gabinete está à disposição para colaborar, né, nesse trabalho, né, e dizer que nós vamos sim, dado aqui as contribuições, eu estava ouvindo no carro, né, pela TV Câmara, por isso até que cheguei um pouco atrasado, mas estava ouvindo que não tem problema então quanto
aos itens que estão no projeto de lei, é importante que a gente dê celeridade, que vote e que coloque aí à disposição da Prefeitura para fazer a sanção, né, o prefeito sancionar e começar a vigorar efetivamente. Então, nós temos toda essa disposição, faremos isso, né, o quanto antes possível, e quero mais parabenizar aqui a todos e a todas, a Paola Miguel, nossa vereadora, que está conduzindo os trabalhos. Obrigado. Eu te agradeço a participação aqui, vereador Cecílio. É importante que a gente, inclusive, consiga tirar as dúvidas, né, sobre qualquer questão nesse projeto de lei. É por isso que a gente está fazendo essa audiência pública, sempre na questão propositiva de melhorar, de auxiliar, de somar com o Conselho da Comunidade Negra, que já vem fazendo um trabalho fundamental. E entrou aqui, talvez tenha caído, não sei, a nossa diretora, né, a Marnem, a diretora do Departamento de Direitos Humanos Municipal, Assistência Social, Pessoa com Deficiência Física e Direitos Humanos. Então, quero agradecer já, que eu vi que ela passou por aqui, talvez ela tenha caído, né? Enquanto ela tenta voltar para a nossa sala, eu vou ler as perguntas que chegaram aqui para o WhatsApp, né? Lembrando sempre que a participação pode ser feita através do número de zap que a gente tem, que é o 19 97 829 3776. E o e-mail é comunicacão@campinas.sp.leg.br. Enquanto a gente espera, tem alguns critérios, né? Tem alguns itens, né, que chegaram aqui para a gente pelo WhatsApp. A pergunta vem do Maurílio Ferreira da Silva, membro do Movimento Negro Unificado e coordenador da Comissão de Religiões Matriz Africanas de Campinas, CRMA. Ele diz o seguinte: a retirada do artigo 6º, em virtude de tal dispositivo, se mantido, possibilitará que o Conselho crie situações que dificultará a participação popular e da transparência das decisões do Conselho. Colocar na lei, as atas do Conselho serão publicadas no Diário Oficial, que as reuniões remotas, seu conteúdo seja arquivado em meio digital. E tem uma mensagem também aqui do Pai Ayrton de Ogum, que é embaixador das religiões de matriz africanas do estado de São Paulo e coordenador da CRMA, que diz que é sobre o mesmo artigo, né, com relação ao artigo 6º, na seção 5, que as sessões do plenário têm que ser públicas, sem exceção, só as reuniões de coordenação poderão ser fechadas. Uma outra pergunta também do Maurílio, né, proposta que o Fundo de Valorização da Comunidade Negra tenha um conselho gestor. E aí eu vou pedir aqui a ajuda da secretária e dos membros do conselho para responder essas questões. A questão com relação ao nome, eu acho que já foi comentada aqui no chat, mas eu acho que é importante a gente também citar, para que todo mundo que esteja acompanhando a live aqui possa entender, né? E aqui o Maurílio faz um questionamento sobre o critério, né? Eu queria lembrar que os critérios para essa audiência pública acontecer, a gente montou junto com os vereadores que fazem parte da comissão, né? A vereadora Débora Palermo mandou uma mensagem que também que teve um imprevisto, por isso que ela não está participando hoje conosco. E também junto ao conselho, né? O Conselho da Comunidade Negra, para a gente conseguir fazer essa audiência pública o mais ampla possível. Então, eu acredito que a Marnem tenha conseguido voltar aqui para a nossa sala. Não sei se ela já está nos ouvindo, acredito que ainda não. Mas eu vou pedir aqui para a Mônica, né, representante nossa do conselho aqui, comentar um pouquinho, né, sobre esses 3 questionamentos. Um é sobre a nomenclatura, a composição do fundo, a questão do conselho gestor e sobre o artigo 6º especificamente. Pode ser? E a gente faz uma rodada com esses questionamentos aqui, e quem quiser participar, mande mensagem para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail. Mônica? Estão me escutando? Tá.
Então, a questão do nome, para não ser da igualdade racial, porque a igualdade racial, ela abrange um número muito grande de segmentos, né? Então, seria um segmento indígena, cigano, LGBTQ, agora eu não lembro se tem mais uma letra, desculpa. Enfim, né? Ela abrange, ela tem um chapéu muito grande aí, né? Um guarda-chuva muito grande. Daí nós conversamos, né, junto aos conselheiros, que preferem que o conselho tenha esse nome, que é o nome, inclusive, do conselho estadual, né? E que foque nas questões da negritude, né? Então, que nesse momento, o que é importante para a gente, podemos apoiar outros conselhos, sei lá, o conselho indígena e tudo mais, ou outros que apareçam, né? Mas o nosso conselho, a gente quer manter o foco nas questões negras, né? E também tem, o Marcelo colocou aqui, né, que o Estatuto PIR não disciplina o nome, a essência são as políticas desenvolvidas pelo Conselho, que é o artigo 50 e o artigo 48. Quanto à questão da participação popular, as nossas reuniões são sempre abertas a toda a população. Por que nós colocamos assim a eventual necessidade de uma reunião fechada? Vamos supor que aconteça um caso de racismo e a pessoa, e nós o chamamos, né, junto ao conselho para conversar sobre isso, né? Então, em alguns casos, a gente prefere não expor a pessoa, né? Então, nós temos que deixar isso na lei, porque assim é muito necessário preservar, porque a pessoa já está debilitada, né? Ela já foi agredida, ela já foi magoada, né? Então, assim, não expor a um número muito grande de pessoas, né? Mas geralmente é só em situações bem pontuais. Caso contrário, o conselho está aberto à participação de qualquer visitante, qualquer pessoa, né? Quanto à questão das nossas atas, as nossas atas estão no portal da transparência da prefeitura, não estão no Diário Oficial, mas estão no portal da transparência, né? Então, ali está ficando todas as atas que vão acontecendo no conselho, que foram acontecendo no conselho. Ai, perdi um ponto, desculpa. Não, sem problemas. Aqui, a composição do fundo, né? Se a gente poderia trazer, inclusive, multas que são aplicadas para quem não está cumprindo igualdade racial, né? Para os crimes de racismo, que seja a composição do fundo do conselho. A nomenclatura já foi respondido. O conselho gestor, com relação ao fundo também. As atas públicas, já colocou, e o artigo 6º, que é sobre exceto, né, quando for necessário, a presidenta você também já colocou, que é quando a gente tem a necessidade de manter o sigilo, né? Isso. Só falta responder com relação ao conselho gestor, e aí eu passo também para a secretária, para o Max, mas se quiser responder. Mônica? Mônica, seu som está fechado. Desculpa, gente. O conselho como um todo, ele já tem esse papel fiscalizador, né? O fundo vai funcionar em parceria com a Secretaria de Assistência, né? Então, caso a gente tenha, nas nossas reuniões, precisamos discutir sobre, sei lá, o lançamento de uma cartilha, né? Foi aprovado por todos os conselheiros? Ótimo. Então, a gente solicita isso junto à secretária, né? E ela vai validar isso, né? Vai pagar por esse serviço, né? Porque o fundo... Depois, acho que o Max e
e a nossa secretária pode responder melhor. Mas, enfim, então, e uma das funções do Conselho é fiscalizar o poder público e fiscalizar também essa gestão. Então, tudo que vem depois, né, se a gente pediu, solicitou alguma coisa, ou se a própria secretaria quer fazer alguma ação que vai utilizar o fundo, ele tem que conversar com o Conselho, né? Tem que ter essa parceria aí junto, né? E aí se assina e se faz o que tem que ser feito. E depois, a prestação de contas também é colocada para todos os conselheiros. Então, eu não vejo o porquê de ter uma comissão separada, né, para tratar apenas dessa questão de fiscalização do fundo, né? Sendo que todos os conselheiros estão nessa posição de fiscalizar o fundo. Bom, eu acho que é isso. Muito obrigada, Mônica. Eu vou pedir para o Max, né, o Sérgio Max, responder, e depois, secretária, se você tiver com horário, você avisa a gente aqui no chat, que aí a gente passa para você, mas a ideia é que você faça também uma complementação sobre isso. Max? Oi, isso. Nós estamos falando do artigo 15, né? Vamos lá. Primeiro, entender, como nós falamos do fundo, o fundo, né, da comunidade Disney, ele segue a legislação do município de Campinas. Ele segue a legislação do município, tá? O fundo, que a questão de assinar o fundo cabe ao que é responsável pela gestão do município, que é o prefeito. Na legislação do município, ele delega ao secretariado das pastas que estão de estar assinando. E o fundo ele segue essa legislação. Então, quem assina vai ser sempre a secretária onde esse fundo vai estar, o conselho está locado, né? Porém, o papel fundamental e importante nisso é essa fiscalização do conselho. Aqui ele propõe e fiscaliza. E é até importante, uma reflexão simples, que ele não está participando conosco, mas o próprio presidente, vou falar que ele falou em reunião aberta, né? O Fred falava, é importante o presidente não estar assinando. Como que eu vou ter legitimidade de apontar se eu estou assinando junto? Nós apontamos, o conselho leva as propostas, tem, é um período, não sei se é em 6 meses, que tem que vir para o conselho o balancete da conta, o extrato da conta, ele acompanha tudo. Então, ele tem total liberdade de fiscalizar, falar, opinar, a partir do momento que ele próprio não está pondo a caneta, está assinando. Ele pegou a demanda, propôs a demanda, encaminhou, chegou na secretaria, lá, deu ok, ótimo, foi, tá. Qual a verba que nós temos lá? Então, é isso que é o importante do Conselho, é esse papel fiscalizador que ele tem e de acompanhar, né? Muito obrigada, Max. Eu vi que o Marcelo está comentando aqui no nosso chat, né? Então, eu acho que ele pode fazer algumas considerações também sobre as perguntas. Antes disso, tem um comentário, né? Alguns comentários que vieram do WhatsApp. Uma é da Elizabeth Cardoso, membro do conselho e diretora do sindicato da Unicamp, que ela diz o seguinte: acho que o conselho precisa de mais divulgação e mais participação da população negra. Muitos nem conhecem ou sabem que o conselho existe. Existe também a Isabel Barbosa. Será criada uma comissão do fundo nos moldes do FMPIC? Então, já peço que o Marcelo comente também esses 2 pontos. Olha, vou começar de trás para frente.
Os artigos 15 e 16 vão disciplinar essa questão do consultivo deliberativo, né, usando o termo conforme deliberação do Conselho. O Conselho já funciona como um comitê gestor de qualquer recurso, né, doutor Tagino, que venha para o fundo municipal. Então, o artigo 15 diz: será fiscalizado pelo Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra. A questão da comunicação, da democratização da comunicação, eu acho que tem um pouquinho, viu, vereadora, a ver com o nosso empenho. Nós estamos fazendo isso pelas redes sociais, que são canais hoje de acesso fácil de qualquer cidadão ou cidadã. Então, nós fazemos esse envolvimento da comunicação. As entidades que representam hoje o Conselho, para você ter uma ideia, a última reunião nossa, nós tivemos 18 entidades participando. Então, é importante eu colocar isso, entre elas a Unicamp, que a nossa querida Beth, conselheira, faz parte. As reuniões, elas são públicas, como a reunião aí da casa, né, Cecílio? Quando nós estamos num tempo normal, as reuniões são públicas, abertas. Lógico que você segue um rito e uma ordem de participação, e esse rito e essa ordem, ela é disciplinada pela mesa diretora, então não foge à questão nossa também enquanto conselho. E voltando à questão da nomenclatura do Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra, primeiro ele tem, eu sempre falo isso com o Tagino, a importância histórica. Foi uma vitória para o movimento negro campineiro, estadual, e lembrando que a nossa lei, viu, vereadora Paola, de 2001, pelo nobre Tiãozinho e outros pares da casa, ela foi antes da aprovação do Estatuto da Promoção da Igualdade Racial, que aconteceu em 2010. A nossa lei é de 2001, para você ter uma ideia, depois de 2, 3 anos, houve uma importante decisão da Casa, vereador Cecílio Guida, de colocar uma emenda na lei orgânica do município para já abarcar essas políticas que hoje nós estamos desenvolvendo no município de Campinas, porque esse conselho ele está formatando políticas públicas. Então, nós temos aí a questão das cotas, que é uma realidade. Nós temos aí, em parceria com a Secretaria de Saúde, desenvolvendo uma portaria para a saúde da população negra e também nos territórios dos povos tradicionais. Enfim, a importância histórica do nome. O nosso nome surge antes do Estatuto da Promoção da Igualdade Racial, que muitos conhecem como a Lei 12.288. Então, nós estamos em consecução, nós não estamos fora. Outra coisa, o artigo 50 não disciplina nome, e o artigo 48, ele diz o seguinte, eu vou até ler, porque nós encaminhamos isso para a Comissão de Direitos Humanos. O artigo 48 diz que os objetivos de qualquer conselho PIR são os mecanismos de promoção da igualdade racial. O único recorte, vereadora e quem participa dessa audiência, desse debate público, que o Estatuto, que é o marco legal de todo o nosso posicionamento, é a questão étnico, né, racial. Então, enfim, nós não estamos fora, o Conselho ele está caminhando dentro. O Conselho de São Paulo, do Estado de São Paulo, que foi criado 4 ou 5 anos antes, é também Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra, enfim. E a questão da comunicação, eu acho que é um envolvimento nosso também enquanto conselheiro, conselheira. Estamos usando os canais hoje de massificação, e a prova disso, nobres e nobras, é o nosso Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial, que foi construído por várias mãos e várias vozes. E estamos guardando aí a oralidade, mas, acima de tudo, se é uma política pública, nós precisamos da efetivação da lei. E é por isso que a readequação, né, da lei
ela é de extrema importância, porque nós não perdemos a essência, nós mantemos a essência democrática da participação de forma organizada. Essa é a minha contribuição. E agora, Guida, um beijo no teu coração, viu, querido? Esqueci de mencionar o teu nome na minha primeira fala. Obrigada, Marcelo. Quero saudar aqui também que está acompanhando a gente nessa audiência pública o doutor Ademir José da Silva, presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil e da OAB de Campinas. É muito importante a gente saber que a gente tem, inclusive, parceiros que estão acompanhando a gente nessa audiência pública. Esse debate é um debate que ele já vem de muito tempo e a gente está nesse fortalecimento através do Conselho, através das comunidades negras. E eu vou pedir aqui para o doutor Tagino, né? Deixa eu ver se chegou mais alguma questão aqui para a gente. Tem 2 pontos que foram trazidos, né? Queria dizer, e eu vou pedir para a Vandercleia também comentar sobre isso especificamente, que é sobre o centro de referência, né? Quando a gente fala de vítimas de racismo, né? A gente tem o centro de referência aqui no nosso município também. Mas eu vou passar para o doutor Tagino primeiro, para ele comentar esses pontos, né? Ele foi um dos que ajudou nessa construção da lei do Conselho, que é nosso suplente, que faz parte da Ponte Preta. Então, essas considerações com relação ao artigo 6º também, né? Com relação às atas públicas. Doutor Tagino. Obrigado, presidente. Quero fazer uma saudação ao presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, doutor Ademir, e dizer que eu estou parcialmente contemplado com as colocações da Mônica em relação à nomenclatura. Quero complementar apenas o que ela já muito bem explicou aqui, e estou contemplado também com a fala do Marcelo, quando ele trata desse tema da nomenclatura. O cumprimento que faço nessa linha é no sentido de que a própria Mônica bem frisou, de que nós precisamos de um desenvolvimento específico mesmo, e valorização também da nossa comunidade negra. Cumprimento de que os outros setores estão representados já em outros conselhos, aqui no município de Campinas. Portanto, manter a nomenclatura é a melhor decisão. Quanto às atas que já estão no portal da prefeitura, há uma desnecessidade de constar isso no texto da lei, porque nós já temos a legislação que já se tornou princípio da transparência das ações do poder público. A lei de transparência já obriga o poder público a deixar no site essas atas. Agora, a obrigatoriedade de publicação das atas no site pode ser tratada no regimento interno, mas não precisa ser diretamente no texto da lei. Portanto, é uma segunda fase que, aliás, o próprio Conselho da Comunidade Negra já desenvolveu uma minuta de regimento interno que talvez necessite de uma adequação pós-publicação dessas alterações da Lei 10.813 de 2001. Aí sim, é feita uma adequação do texto do regimento interno, onde pode ser tratada da questão das atas e a questão do acesso também às reuniões do Conselho da Comunidade Negra. Penso que essas situações já estão resolvidas, já foram muito debatidas, inclusive o próprio Maurílio, ele fez parte do Conselho da Comunidade Negra na minha gestão de 2015 até 2017, e a gente dialogou bastante sobre isso na plenária. E depois, na gestão seguinte também, os conselheiros sempre puderam participar das reuniões do Conselho. Todas elas, como bem dita aqui pelo Marcelo, todas elas de maneira muito transparente e abertas ao público. O que o Conselho, naquela ocasião, a mesa manifestava, que está no regimento interno, é que a mesa colocava para a plenária os casos em que a autorização
para os convidados manifestarem. Então, a plenária decidia se os convidados manifestavam ou não. Mas veja que tudo isso é uma dinâmica de mesa, tem que ser tratado lá no regimento interno, não no texto principal da lei. Ok? O ponto, tem um terceiro ponto, que eu perdi aqui, presidente. Tem um terceiro ponto que eu até me chamei para manifestar, sim, sobre a comissão em relação ao Fundo de Valorização da Comunidade Negra. Eu vou procurar ser breve. Aqui é uma questão de legalidade. O Max colocou bem, eu concordo com o Max. O que nós temos nós estamos tratando de um fundo de valorização da comunidade negra. Veja, é um fundo público. Quem faz a gestão desse fundo é o poder público. Portanto, quem deve presidir esse fundo tem que ser um agente público. Quem vai assinar pelo fundo tem que ser um agente público. Então, juridicamente, tem que ser a prefeitura. O prefeito delega para a secretária que assina com o presidente e tem que ter um agente público que assina com o diretor financeiro. O conselho, ele não tem respaldo legal para fazer gestão do fundo. E não cabe a criação de uma comissão no texto da lei para cuidar disso, porque essa função, bem colocado aqui também pela Mônica, já é de fiscalização da própria plenária do Conselho. Aliás, o regimento interno atual, ele permite que a plenária crie comissões que acompanhem os procedimentos. Quer dizer, o texto legal, e hoje ele já está prevendo essa fiscalização, de modo que não cabe a criação de uma comissão no âmbito do que nós estamos discutindo aqui, que é a alteração do texto da reforma da lei do Conselho da Comunidade Negra. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, Tagino, eu agradeço. Vou passar aqui para a nossa secretária, né? Não só para comentar essas perguntas que foram feitas, mas também para comentar um pouquinho sobre o centro de referência que a gente tem no município, né? Porque surgiu, a Marne voltou aqui, vou ver se ela consegue ficar aqui um pouquinho conosco, para ela também dar a palavrinha dela, mas o centro de referência que a gente tem também no município, de como que as pessoas conseguem buscar alternativas, não só em relação ao conselho, quando forem vítimas de racismo, né? E tudo mais. Então, não sei se a Marne está ouvindo a gente, se quer participar, se consegue comentar. Enquanto isso, secretária, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui conosco. É fundamental que a gente tenha um representante do Executivo nessa construção. Essa proposta, né, inclusive, é do Executivo. A gente está fazendo essa audiência pública justamente para poder trazer um pouco mais a participação popular, né, da sociedade civil, mas essa parceria é fundamental para que a gente consiga chegar um pouco mais longe com relação à criação de políticas públicas. Secretária Wanda Cléia. Vereadora, novamente eu agradeço. Realmente, essa pauta, estarmos aqui juntos, todos os poderes envolvidos e a sociedade civil é fundamental. Eu fui anotando algumas coisas de perguntas e se eu me perder em algum momento, retornamos e faremos. A primeira foi a Elizabeth, que eu vi que ela falou que falta divulgação. Realmente, Elizabeth, eu concordo e nós estamos buscando sanar isso, não só com relação a este conselho, mas com muitas outras políticas que temos aqui na assistência, que tem muita coisa que é ofertada, são muitos os direitos e que, na maioria das vezes, as pessoas que podem ser beneficiadas não conhecem, ou não conhecem o papel e a atuação do conselho, quão importante ele é para poder estruturar as políticas. Então, você tem razão, é algo que precisa ser divulgado e que nós o faremos. E aí, a Isabel falou sobre o fundo, eu acho que eu posso falar um pouco bem a respeito disso. O que eu peguei de parâmetro para poder basear minha fala? Um conselho muito antigo, muito atuante e que tem o fundo já muito bem estruturado, que é o CMDCA. O CMDCA, como todo mundo sabe, tem um fundo, muitos recursos são destinados ao CMDCA, principalmente pelo imposto de renda. Então, é um fundo que movimenta um valor muito alto. Tendo ele como referência, o que nós temos é exatamente o que está proposto aqui na lei, que a gestão, que o secretário responsável, no caso, por essa política, é quem vai fazer a destinação e aplicação.
Mas é importante dizer que essa destinação não é, por exemplo, hoje eu estou como gestora da pasta, não é meu bel prazer, não é eu que decido. A própria lei diz para o que esse valor pode ser investido. No artigo 13 ele fala: projetos voltados, pesquisas, trabalhos, projetos voltados para o desenvolvimento da comunidade negra nas áreas da educação, saúde, esportes, cultura, cidadania e outras. Ou seja, já está definido, não é assim, pegou aquele valor que veio para este fundo e usa de qualquer forma. Não, já está bem estruturado. E eu vejo como uma segurança que a deliberação, quando nós aqui fazemos a proposta que esse valor do fundo seja destinado para tal e tal projeto, eu vejo maior segurança que seja deliberado pelo conselho do que por um grupo, por uma comissão. Da mesma forma, funciona na Câmara. Hoje, os vereadores têm comissões, que a vereadora Paola, por exemplo, aqui, ela é a responsável de direitos humanos, ela delibera, mas é o plenário sempre soberano. Então, eu entendo que deve ser para todos que fazem parte do conselho essa decisão, e não apenas para um grupo. E aí, com relação ao artigo 6º, eu concordo com o que foi proposto, e não me lembro quem foi que fez a proposta, quando ele diz que as sessões serão públicas, exceto em casos excepcionais. Novamente, eu trago aqui referência ao CMDCA e outros conselhos que eu também já fiz parte, CMDM, todas são públicas. O que nós temos diferença é que nem todas as pessoas que estarão participando terão direito à voz, terão a voz ali naquele conselho. Pode ser que seja um outro momento, mas eu entendo que poderíamos, e aí, novamente, como essa proposta não é só do Executivo, ela foi construída em conjunto com o Conselho, com a sociedade civil. A minha sugestão é de que haja essa alteração, mas aí a gente tem que passar por essa construção e verificar, e não colocar exceto, que todas elas sejam públicas. A nomenclatura, concordo com o que foi dito aqui, de que nós devemos focar ali nesta causa, nessa política, então por isso com um nome bem direcionado. E com relação às atas, eu entendo que haja essa obrigatoriedade e que ela não precisa constar em lei. Já há uma obrigatoriedade da publicidade, tem que ser publicado tanto no Diário Oficial, como também tem que estar na Casa dos Conselhos ou aonde acontece, para que tenha essa publicidade. Não vejo que precisemos ter aqui na lei, o regimento interno pode contemplar isso. Sobre o CR, vereadora, o Centro de Referência é uma inovação. De fato, nós temos uma política pública muito estruturada no município. Nós fizemos a adesão, como a vereadora esteve conosco na reunião, em 2016, ao Senapir. Então, nós temos o órgão, que é a CEPIR, que é muito representada aqui, muito bem representada pelo Max e o Marcelo. E ainda temos a CR, que também atua na questão dos direitos violados. Então, a gente tem algo muito bem estruturado, que funciona no município, que tem muitos atendimentos, tem a pessoa da Jaqueline. E aí, vereadora, se me permite, acho que vai ter mais algumas perguntas, eu pedi para que a Jaqueline, que é a responsável pelo CR, que é o Centro de Referência, estivesse entrando aqui nessa reunião, para que ela possa falar com propriedade de quantos atendimentos, falar como funciona. Acho que ela é a pessoa indicada. Então, a gente pode deixar a questão do CR, se a vereadora concordar, um pouquinho mais tarde, e a Jaque pode falar. Pode ser? Pode ser sim. Muito obrigada. A Marlene está aqui conosco, né, que é a nossa diretora. Deixa eu pegar aqui, a nossa responsável pelo Departamento de Direitos Humanos da Secretaria Municipal de Assistência, pessoa com deficiência física e direitos humanos. Então, ela conseguiu estabilizar a internet dela aqui, né, se adaptar da plataforma. Eu quero pedir para que eu dê uma saudação também, uma contribuição com relação à comunidade negra, ao conselho, como que a gente pode melhorar, o que a gente pode buscar. Quero agradecer a sua participação, é muito importante a gente fazer essa construção da sociedade civil, executivo, legislativo, porque só assim a gente consegue, de fato, mudar a nossa realidade, mudar as políticas públicas. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Desculpe aí me atrapalhar. Aí eu conseguia uma hora estabilizar, assistir vocês, mas não ouvia. Aí depois eu conseguia ouvir e não conseguia habilitar o som, o meu microfone, mas agora acho que deu certo.
É um prazer, eu quero parabenizá-los por essa iniciativa, dizer que estamos de portas abertas, temos uma equipe muito comprometida e essa é uma paixão pessoal minha, né? A área dos direitos humanos, essa luta pela igualdade racial. Eu fui uma das pessoas que participei junto com toda a equipe arduamente na lei de cotas e assim, acompanhamos de perto o conselho e assim, eu digo isso com muito amor mesmo, a gente faz por amor, né? Por responsabilidade e por amor. Então, estamos aqui de portas abertas e quero parabenizá-los por esse espaço para debater, porque é conversando, é discutindo, é debatendo que a gente vai conseguir construir uma política pública real, efetiva, justa e equânime. Muito obrigada. Eu que agradeço. Só assim que a gente consegue, de fato, conversando, discutindo, propondo, garantindo a participação da sociedade civil. Já chegaram mais perguntas aqui também para a gente debater um pouquinho mais nesse finalzinho da nossa audiência pública. Tem uma que é Vou pegar aqui. A Isabel, né, ela que fez a pergunta, ela falou assim, esclareço que minha sugestão sobre o controle de fundo poderia ser feita através das comissões compostas por membros do próprio conselho, que é o que já foi colocado aqui, né? Não me referi a um outro conselho paralelo, porque a gente também, então, só para ela veio aqui para comentar um pouquinho, tem Félix, né, que eu até perguntei aqui para o jurídico dar uma consultada. Gostaria de saber se o conselho atualmente está apto a exercer sua função, diante da emenda 2004-0095, realizada pelo então vereador, né, Sebastião Arcanjo, que cria o Conselho da Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. Quais dos conselhos têm validade? Acredito que o doutor Tagino consiga responder aqui essa pergunta para a gente. Aqui o Maurício está fazendo uma questão do nome também, né? Ele quis comentar um pouquinho. A lei tem que estabelecer que a situação ele pode ser deliberativo e que será consultivo. O nome negro tem que ser mantido em virtude de que tal termo define pessoas que sofrem discriminação e preconceito. Então, ele faz essa consideração também. Félix comenta aqui, né, pegando o gancho nas palavras do Dr. Tagino, sendo eleito no pleito de 2014 a 2016 e de 2017 a 2018, não houve eleição. Caso o presidente do Conselho tenha em mãos a ata dessa eleição, para que possa esclarecer se os documentos necessários foram enviados para o executivo gestor e se houver publicação do DOM. E, por favor, apresentar a data da publicação. E aqui, o Maurílio, né, um questionamento que a gente até trouxe hoje de manhã quando a gente estava fazendo a nossa atividade presencial, que é sobre o centro de referência, né? A Jaqueline está aqui na sala, que vai também explicar um pouquinho para a gente, ela vai entrar daqui a pouco para explicar um pouquinho o centro de referência. Hoje o centro de referência ele funciona através de um decreto que a gente tem no município, né? A gente tem um executivo que ele é parceiro, que ele está garantindo a participação, mas o nosso medo é que no futuro isso não seja assim. Então, a proposta dele é que tenha um projeto de lei. A Isabel, né? Uma comissão faz estudos, não delibera sozinha. O plano tem esse papel de controle final. Só complementando para a secretária entender o que eu falei. Ela só querendo aqui responder um pouquinho mais. E essas são as considerações que a gente tem aqui. Doutor Tagino, você que foi mencionado aqui, poderia responder para a gente? Oi, vereadora, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu
me lembro que a primeira gestão de eleição foi 2015/2016. Aí Marcelo pode me ajudar a acompanhar no site a primeira gestão. Teve eleição 2015, esse é a primeira gestão. Depois, 2017 e 2018, porque acho que nós tivemos o Fred, que foi 2019, 2020. Eu não me lembro bem, viu, Marcelo? Se você puder puxar no site para verificar. Em relação a essa pergunta, eu acompanhei. Agora, por gentileza, presidenta, me diga quais outros assuntos eu preciso manifestar? É sobre o conselho mesmo, a eleição da presidência e também... Não, só sobre isso. O resto o Maurílio concordou com relação ao que vocês explicaram sobre o nome. Sobre a lei do Sebastião Arcanjo, né? Que ele que criou, né? O Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. Então, tem o pessoal, o Félix perguntando qual que vale a partir de agora, né? A partir dessa audiência pública que a gente deve para a segunda votação, essa nova lei, né? Qual que seria valendo? Essa que a gente está apresentando agora, de 245 de 2020, ou se a do Sebastião Arcanjo ainda vale? É isso que é a pergunta do Félix. Sim, eu entendo que a lei é aquela de 2000... isso. Eu entendo que a lei é essa de 2001. O que nós temos agora é uma alteração na lei de 2001. Você não perde todo o histórico. Pode analisar que aquele texto ele está passando por algumas adequações. Não é uma lei nova, é uma alteração de uma lei vigente. Esse que é o ponto que é fundamental e que o pessoal tenha em mente que aquela lei de 2000, a lei 10.813, de 26 de abril de 2001, ela está em vigor em vários artigos. O que acontece é que ela sofreu alteração. Entendo que precisa ser feito dessa natureza, não apagar o histórico da cidade de Campinas por conta de uma lei nova. Aliás, não podemos pensar dessa maneira. Temos que pensar sempre numa alteração da lei original. Muitíssimo obrigada, Tagino. A secretária está aqui ela pediu, né, para comentar um pouquinho sobre o centro de referência. Daqui a pouco a Jaqueline também, ela já está aqui na sala de espera para participar conosco para explicar como que funciona. Secretária. Vereadora, sobre os centros de referência, a Jaque, acho que está, como a vereadora falou, esperando para entrar. Ela vai falar com propriedade sobre como funciona, mas realmente essa proposta de que o centro, porque ele foi criado por decreto, nós estamos falando, e conversamos isso hoje pela manhã, na reunião que estivemos juntas, de que nós não podemos ficar à mercê de uma política ou de um governo. Essa tem que ser uma política de Estado e não partidária. Temos hoje um prefeito que é muito sensível a essas causas, entende muito bem, e nós temos o decreto. Mas tendo essa sensibilidade, o prefeito já fez a menção em que nós vamos criar agora a lei de estrutura da secretaria como um todo. E assim, o CR, que é o Centro de Referência, terá uma lei que irá vigorar, que irá regulamentar, e não estaremos mais à mercê de um decreto. Gostaria de trazer isso, que essa construção é muito importante mesmo. Nós não podemos ter um serviço que esteja funcionando por meio de decreto e que a qualquer momento pode ser revogado. Quando falamos de uma lei, como estamos vendo agora, para que ela possa ser alterada, existe todo um contexto, todo um trâmite e que não é simples. Por isso que é lei, porque ela posta estar para que vigore. E se a vereadora me permite, eu vi que a Jaque entrou ali, estou vendo ela, se a vereadora permitir, acho que ela já pode falar um pouquinho sobre o quão importante é esse órgão. O Centro de Referência é uma grande conquista que nós temos e tem desenvolvido um papel fundamental nessa política. Muitíssimo obrigada, secretária Vanderlei. É importantíssimo a gente ter essa parceria, né? Dessa construção, de saber a importância. A gente tem um executivo que está preocupado com as questões da comunidade. Eu estou aqui, já que está se adaptando aqui à plataforma, né, acertando
o local que ela vai ficar, ligando o áudio, para já também entrar aqui conosco para comentar qual que é a importância da gente ter um centro de referência, já indo caminhando para o final da nossa audiência pública. Quero agradecer aqui mais uma vez a participação do Sérgio, da secretária Vandecleia, do Marcelo, do Tagino, da Mônica, nossa vice-presidente, da Marne, a nossa diretora aqui, da Jaqueline também, que entrou aqui, que me conhece desde de pequenininha, né? Ela trabalhou com a minha mãe, então a gente tem uma história. Logo que eu assumi a legislatura, fui visitar o centro de referência, justamente para entender as demandas e tudo mais. Não sei se ela caiu ou se ela apenas desligou a câmera aqui conosco. Para ela também poder comentar. E tudo isso que a gente está trazendo hoje, né, que a gente começou esse debate por conta da lei, né, 245 de 2020, é importantíssimo para a gente mostrar essa parceria entre a sociedade civil, o executivo, o legislativo, o comprometimento nosso com a comunidade negra e com todos aqueles que vivem na cidade de Campinas. Jax, já consegue falar para a gente? Acho que ela não está ouvindo ainda. Acho que ela não ligou o áudio. Para que a gente tenha uma construção da política o mais ampla possível, é o que eu sempre falo, né? Eu não tenho a resposta para todos os problemas, da mesma maneira que a secretária também não tem, mas aqui discutindo, conversando, a gente pode chegar um pouco mais longe, a gente pode entender melhor como que a gente pode propor isso para a população, como que a gente chega um pouquinho mais longe. Vamos ver. Jaque, está ouvindo a gente? Marcelo, você quer fazer um comentáriozinho? Enquanto a Jaque, se você me permite, no adendo que o Dr. Tagino fez, presidenta, a emenda 35 de 2003, publicada no Diário Oficial de 26 de março de 2003, sobre o Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra, acrescenta o capítulo número 8, intitulado Das Políticas Afirmativas da População Negra e Afrodescendentes. Então, há um questionamento que foi colocado, mas aí, vereadora, fica acrescido o capítulo 8, intitulado Das Políticas Públicas, e aí ele vai instrumentalizar juridicamente a Lei 2001. E aí depois nós temos também as respostas sobre as nomeações, as portarias publicadas no Diário Oficial do Município, também estão nas nossas atas, no portal da Transparência. Você tem lá conselhos, você vai ver o nosso conselho, tem todas as atas, as leis. Então, só para dar um exemplo, doutor Tagino, a portaria 87.835 de 2017, na página 3, na época o senhor presidente, ele dá posse, né, aos membros e membras do Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade de Campinas, né? Comunidade Negra de Campinas, biênio 16 e 18. Então, 2015, você vai ver todo o passo a passo publicado no portal da Transparência e também em atas. E lembrando que a de 2014, o nobre ex-conselheiro Félix, ele fazia parte como conselheiro representando uma das entidades religiosas do município de Campinas, ok? Muito obrigada, Marcelo. É importantíssimo a gente ter essas considerações, né? Saber de onde que veio, qual que é o artigo, até para a gente conseguir estruturar, dar uma lida, ver se precisa dar uma atualizada nisso. A Jaque está aqui, acho que teve o mesmo probleminha que a Marne no começo, né? Está se adaptando à plataforma aqui. Enquanto isso, vou ver se chegou mais alguma questão aqui pelo nosso WhatsApp.
já que está conectando o áudio agora, né? Vamos ver se ela já consegue entrar conosco. Dizer que é muito importante quando a gente consegue estabelecer essa parceria com o executivo comprometido, né? O que a Vandecoia colocou aqui, a gente tem um executivo que é comprometido, que está a fim de discutir, de debater, que é a fim de propor, para que a gente consiga ter a nossa participação garantida da comunidade negra, fortalecimento do conselho. A gente, inclusive, consegue assumir que existem falhas na comunicação, mas nada que a gente não possa melhorar. Então, por isso que eu sempre digo e reforço que é fundamental a gente ter a participação do executivo, do legislativo, da sociedade civil, para que a gente tenha cada vez mais essas melhorias, né? O nosso tempo está acabando aqui, vou ver se a Jaque consegue... Vereadora, eu acredito que ela não está conseguindo conectar o áudio. Se a vereadora permitir, eu vou falar um pouquinho. Eu queria que ela falasse, porque ela ali é quem comanda e conhece muito bem como funciona, mas eu posso substituí-la neste momento. Por favor, secretária. Então, pronto, o Centro de Referência, ele foi inaugurado em 2016, então é um centro muito recente, é um serviço multidisciplinar que nós temos vários profissionais que fazem o atendimento, eles acolhem a demanda, acompanham, encaminham as denúncias, e aí nós estamos falando de denúncias da prática de preconceito de raça, cor, etnia, religião, enfim, ele acolhe essas denúncias, conversa tanto com aquele que sofreu aquela violência, que nós falamos de violência, como aquele que praticou também, faz todos esses movimentos. E ainda, pensando nessa questão do preconceito, da igualdade racial, nós temos ainda ações, são feitas ações pelo CR para fomentar esse combate, o combate ao preconceito racial e religioso, porque nós temos também muito preconceito com relação às religiões de matizes africanas. Então, junto com as escolas, as universidades e demais órgãos públicos, também privados e públicos, o CR faz essa capacitação, conversa e orienta a respeito disso. Então, o órgão é muito importante. Em consonância com o CEPIR, nós temos ali muito bem estruturado essa política. É óbvio, muito mais podemos fazer, estamos vendo aqui que essa construção, esse caminho já tem sido percorrido, mas o Centro de Referência tem realizado um papel fundamental para que essa política já estruturada possa se manter. E aí, vereadora, se me permite também para a vereadora está acabando o tempo, então vou ser rapidinha. Agradecer mesmo essa oportunidade. Nós estamos falando de uma lei muito importante, não é lei de um conselho apenas, a gente está falando de uma lei de uma política, e é fundamental essa discussão, fundamental essa construção que foi feita antes para que a lei chegasse aí na Casa de Leis, e como ela foi recebida com muito carinho pela vereadora e por essa comissão, tenho certeza de que daqui nós teremos muitos outros frutos colhidos. Obrigada, viu? Secretária, eu que agradeço mais uma vez a sua participação aqui. Essa lei, de fato, ela é determinante para que a gente tenha uma mudança não só de um conselho, mas de toda uma cidade, de um conceito. Ter a sua participação aqui é fundamental para que a gente possa também ter essa parceria com o Poder Executivo, de que a gente consiga propor, a gente saber que a comunidade negra está respaldada também por um governo que está preocupado. O centro de referência também ele é importantíssimo, né? Muitas pessoas, inclusive, vão atrás do centro de referência para buscar ajuda, alternativa, respostas. Em 2021, a gente ainda tem um crescimento, né, de casos de racismo cada vez mais. O racismo, a gente não fala que ele está aumentando, mas que ele está sendo filmado nesse momento. Então, todos os casos que a gente tem em Campinas um centro de referência que ajuda, que possibilita que a gente, inclusive, tenha um local para buscar alternativa para essas respostas. Então, quero agradecer a Marne também, né, que participou aqui conosco, conseguiu entrar, saber que o Executivo está conosco, preocupado, protegendo, propondo e trabalhando para que a gente consiga ter um conselho que é nosso, um conselho que é construído através de várias mãos. Então, me coloco à disposição aqui também no que for necessário, tanto para a comunidade negra, também com construção com relação aos direitos humanos,
A nossa audiência pública ocorreu super bem, acho que a gente tem muito a crescer, a agregar e a trabalhar. O que a gente quer fazer nesse momento é trabalhar, é aproximar as pessoas, mesmo através desse meio virtual que a gente está tendo. Então, quero agradecer mais uma vez a nossa secretária Vandecleia, agradecer a Marney, quero agradecer a nossa vice-presidente do Conselho, a Mônica, o Dr. Tagino, o Marcelo Rezende, quero agradecer o Sérgio Max da Cefira, que também está conosco, quero agradecer os vereadores que passaram por aqui, vereadora Guida Calisto, Mariana Conte, Rodrigo da Farmadic, Cecílio Santos, que não puderam ficar até o final, mas contribuíram, e quero agradecer também a participação de todo mundo que mandou mensagem através do WhatsApp. Espero que a gente tenha conseguido responder todas as dúvidas. A gente vai também propor as emendas necessárias que foram apontadas aqui com esse projeto. Vamos pedir para que ele seja colocado em votação depois que a gente fizer as emendas o mais rápido possível, para que a gente tenha já o Conselho funcionando a todo vapor, com toda essa vontade e essa garra que ele está vindo para a gente mudar. Quero agradecer também a todos os funcionários que me ajudaram aqui hoje, nessa realização dessa audiência pública, e o público que nos acompanhou. Muitíssimo obrigada, contem comigo, contem conosco, e a gente tem que lembrar sempre que nossos passos vêm de longe e que a gente abre caminho para muitas pessoas. Muitíssimo obrigada, gente. Está encerrada agora 15h07, essa 8ª audiência pública, que foi presidida pela vereadora Paola Miguel e teve a participação do público. Então, muito obrigada a você que participou, enviando suas perguntas, seus comentários. O espaço é aberto, mesmo que o plenário ainda esteja fechado devido à pandemia do novo coronavírus. Lembrando a você que fique sintonizado com a gente pela TV ou pelas redes sociais, porque logo mais, a partir das 16 horas, tem mais atividade aqui no plenário. Será realizada a reunião extraordinária da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia, também por meio de sistema de deliberação remota, mantendo todos os protocolos de prevenção contra o Covid-19. Te vejo logo mais. Até logo. Tchau, tchau. TV Câmara, Campinas.